A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos na lição número 10 da Revista Conectar, Revista dos Jovens, da editora Betel. O tema neste domingo é um líder por excelência. No primeiro momento, nós devemos conceituar o que é ser líder. Ser líder é aquele que conduz pelo exemplo, é aquele que está junto ao liderado de forma a incentivá-lo, de forma a motivá-lo, e com isso ele consegue obter resultados, porque com ele trabalham ou segue pessoas que o respeitam, o admiram. Então ele consegue persuadir essas pessoas a segui-lo de forma voluntária. Consequentemente, eles farão as tarefas a qual o líder tem como responsabilidades em delegar com maestria, com excelência. Basicamente, esse é o conceito de ser líder. E como que se constrói os líderes? Os líderes são construídos de forma processual, ou seja, há um processo para que ocorra essa construção. Um líder não é formado pelo acaso. Inclusive, aqui na nossa lição, o ponto-chave diz assim: um líder é fruto de um processo e não resultado de um instante. Ou seja, requer preparo, envolve a excelência e capacitação de forma que no dia que ele for chamado para exercer tal tarefa, ele exerça da melhor forma possível. O mundo atual, ele clama por líderes. Nós observamos o mundo corporativo, por exemplo, ele fala muito sobre líder. É tanto que você pode observar a quantidade de cursos de MBA. Esses cursos de MBA são cursos relacionados à gestão, à administração, e isso compõe uma grande parte da grade de disciplinas de uma faculdade, universidade, ou seja, de uma instituição de ensino superior. Por quê? Porque o mundo está à procura de líderes. E esses líderes, eles devem não apenas ter capacitação, mas eles devem ter exemplo, ou seja, caráter. É isso que o mundo religioso requer, líderes. O mundo corporativo requer líderes. O mundo político, o segmento político requer líderes. E a sociedade clama por isso. E nós vamos observar que a palavra de Deus, ela traz pessoas que foram líderes. E por que foram líderes? Porque tinham o conhecimento de Deus e resolveram, mediante o temor, seguir as normas, as orientações a qual nosso Deus prescreveu e se tornaram líderes. O maior exemplo de líder é o nosso Senhor Jesus, líder por excelência. Devemos ir agora para o tópico 1, que tem por título Sendo um líder de si mesmo. Isso é muito importante salientarmos, porque atualmente nós temos nas redes sociais, nas palestras, pessoas que se autodenominam líderes, e eles têm solução, eles têm para todo tipo de problemas ou conflitos que nós encontramos nos dias de hoje. A questão é que dentro desses influencers, no caso das redes sociais, os coach palestrando, até mesmo a teologia coach que está aí agora, onde pregações são colocadas de forma motivacional, de forma tem todo um conhecimento neurocientífico, com toda uma ideia muito bem montada, mas com foco no homem, ou seja, o antropocentrismo fazendo parte da vida das pessoas. Mas a mensagem de Cristo, ela não envolve isso. A palavra de Deus, ela não envolve isso. Sabe por quê? Porque hora ou outra nós observamos que essas pessoas que se intitulam coach, treinadores de mentes, essas pessoas, elas são pegas pelo mau exemplo. Hora ou outra nós olhamos reportagens de pessoas que falam muito sobre autocontrole e acaba indo para a delegacia porque bateu na esposa, ou bateu no vizinho, ou bateu no funcionário do condomínio, algo do tipo. Nós já vimos isso. Ou os influencers que têm um discurso muito
muito bem elaborado nas redes sociais, mas no seu dia a dia é totalmente diferente. São mal resolvidos emocionalmente, são mal resolvidos seus relacionamentos, mas se colocam como influentes, como líderes e até gostam de ser chamados de líderes dessa nova geração, mas não tem exemplo. E isso torna muito confuso nós atribuirmos título a essas pessoas. A palavra de Deus diz em Lucas 6,39 o seguinte: Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Exatamente isso que nós temos visto nessa geração, ainda mais os jovens estão muito suscetíveis a essas pessoas, mas não tem exemplo. E às vezes colocam coisas nas mentes dos nossos jovens, até mesmo que contraria a palavra de Deus. Isso é muito sério. Então é importante a gente tentar resgatar a atenção desses jovens para que eles possam olhar, medir e ver se é possível ou não tal comentário, tal conselho, tal orientação, se realmente está em conformidade com a palavra de Deus, se está em conformidade com aquele que está falando, se está em conformidade com o que é correto, com o que é certo, com o que é a verdade. O tópico 1.1, ele diz o seguinte: gerenciando os seus impulsos. Gerenciar impulsos não é fácil, porque nós temos vários gatilhos na nossa mente. Nós temos gatilhos emocionais, nós temos gatilhos que podem trazer o tal do desequilíbrio. A sociedade de hoje ela não tem tolerado palavras, mesmo que seja verdade, mas ela não tem tolerado formas que são ditas. Se é falado de uma forma muito áspera, isso, por mais que possa ser uma verdade, se torna totalmente contrário àquela audiência ou àquela pessoa receber. Nós estamos vivendo um período, como se diz aí fora, estão jogando a criança com a água fora. Em vez de jogar apenas a água fora, não, se joga a criança também. Ou seja, a forma de falar hoje ela é muito importante. Essa geração ela não suporta uma tonalidade mais alta, ela não suporta ser chamada atenção. É uma geração muito frágil emocionalmente. E a sociedade exige isso. O mundo corporativo exige isso, que as pessoas que estão em posição de gestão ou de liderança possam saber trabalhar com essas pessoas. É algo muito difícil, porque Então é importante esse primeiro momento se conhecer, fazer essa avaliação de si próprio, ver aquilo que não está correto, que destoa da sua posição de líder, também se adequar aos diferentes tipos de pessoa, ou seja, quando eu falo se adequar, eu digo que para determinado tipo de pessoa, esse líder ele deve fazer uma leitura e ter a forma, a maneira correta de direcionar a essa pessoa. Então, é muito complicado isso requer um tempo, isso requer processo. Então, esse autoconhecimento envolve isso, fazer essa avaliação, ver o que tem que ser melhorado, de forma que nós chegamos na tal da inteligência emocional, muito falada por psicólogos, neurocientistas, coach, enfim. A inteligência emocional, ela ganhou força no meio corporativo e é exatamente isso, de se autoavaliar, de se controlar, de forma que possa sempre haver o tal do equilíbrio. Só que é muito complicada essa situação, porque há pessoas que ele consegue muito bem controlar os seus impulsos no seu trabalho. Ele consegue muito bem controlar os seus impulsos na igreja. Ele consegue muito bem controlar os seus impulsos no meio social. Entretanto, quando ele se depara longe desses ambientes que ele se patrulha, nessa questão de ser inteligente emocional, que ele acha que é inteligente emocional, ele desequilibra, porque na realidade houve
uma supressão de sentimentos. Ele deixou de exercer ou de deixar fluir um certo sentimento no trabalho, porque ele precisa manter o emprego e aí ele tem que demonstrar equilíbrio, ou na igreja ou qualquer outro lugar, mas ele explode em outro canto. Ou seja, ele explode em casa, ele explode com aqueles que têm mais intimidade. Isso é supressão. Só que a inteligência emocional fala que isso não é correto. E isso está longe do que é essa inteligência emocional, que é o se autoconhecer, né? De forma que controlar os seus impulsos, saber dosar sentimentos, a se expressar de uma forma mais suave, equilibrada para essa sociedade. A palavra de Deus, ela traz isso há muito tempo, antes mesmo da psicologia. E aí nós temos o provérbio 16:32 que diz o seguinte: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Trazendo isso para a questão individual, é verdade, porque às vezes nos impulsos o homem ele perde a mão e pode atrair e sofrer sanções. Existem pessoas que estão presas que nunca cometeram um crime, mas em um momento de estresse, de tensão elevada, eles cometeram um assassinato, fizeram algo do tipo que foi lhe dado uma pena e estão sofrendo até hoje. Tudo por causa do impulso, por não saber controlar seus impulsos. Então, é importante eu, você, nós, a igreja, trabalharmos isso. E isso faz parte do processo. Primeiro, nos conhecer. 1.2 tem o título Administrando as Perdas. José, ele administrou muito bem isso. A palavra de Deus, ela não coloca em nenhum momento que houve algum tipo de ressentimento por parte de José. Essa gestão das perdas, ela requer a isenção do ressentimento. O ressentimento, ele é muito perigoso, porque ele é como uma faca na ferida, está sempre abrindo, ou seja, ele está sempre rememorando o que aconteceu. E aquilo dói, machuca cada vez mais e vai gerando o quê? Raízes de amargura, mágoa, e tudo isso vai trazendo desequilíbrio, porque em um determinado momento essa pessoa vai destilar tudo aquilo que ele gerou armazenado em seu coração. Devemos alertar os jovens, grupos que eles participam, grupos sociais, grupos da faculdade, grupos nas redes sociais que trabalham essa questão de ressentimento social. Nós estamos vivendo um período até mesmo que já se fala em questões raciais no nosso meio, coisa que nós não temos. Sempre fomos uma igreja, um corpo de diversos tipos de pessoas com relação às suas características físicas. Então, já há grupos no nosso meio com essas questões. Vamos fazer uma live só com os cantores negros. Vamos fazer uma live só com pessoas que pensam da nossa maneira, da nossa teologia. Já há essas coisas. Isso são pessoas que vivem ressentidas, que não são resolvidas emocionalmente. Esqueceram de olhar para Cristo, esqueceram que fazemos parte de um corpo, onde o apóstolo Paulo fala que agora não há nem judeu, não há nem grego, não há mais gentil. Somos agora todos povo de Deus, nação santa. Fazemos parte de um corpo onde a cabeça é Cristo e não há espaço de ressentimento social, não há espaço de ressentimento racial ou qualquer outro tipo de ressentimento. Não há espaço no nosso meio para essas coisas. Então devemos alertar nossos jovens. Reinventar-se é muito interessante, porque mediante as angústias que nós passamos, devaneios que nós somos às vezes colocados, às vezes o inimigo de nossas almas pode pensar: agora ele caiu, agora ela caiu, agora não levanta. Mas o crente, ele está sempre numa posição de reinventar-se. Ele sempre está melhorando, ele sempre está se reciclando, ele sempre está sendo notificado pelo nosso Deus, de forma que a cada dia ele se renova. É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, com a mente renovada. Cada dia nós renovamos a nossa mente, para que você tenha, para que eu tenha uma mente renovada. Isso é reinventar.
reinventar-se. E nós, os cristãos, nós nos reinventamos. Em quem? Em Cristo. Em sua mensagem, em seu poder, em sua graça e o doce Espírito Santo conosco. Então, reinventar-se é muito importante. Tirar, sabe, as impurezas, tirar as sujeiras. O que nós fazemos mês a mês? Examine-se o homem a si mesmo. Sabe o que é isso? É eu olhar para dentro e ver as minhas deficiências, reconhecer as minhas falhas e apresentar isso ao Senhor e pedir para que Ele ajude a melhorar cada dia mais, a capacitar. Isso está no processo da santificação. O Espírito Santo trabalhando dia a dia, santificando a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, para que possamos estar em uma condição sempre renovada. O tópico 2, ele tem por título Prosperando em circunstâncias improváveis. Eu separei essa frase: é melhor estar preparado para uma oportunidade e não ter nenhuma, do que ter uma oportunidade e não estar preparado. José, ele foi preparado. Ele não perdeu tempo. Enquanto seus irmãos ficavam indo para lá e para cá, José estava com seu pai. E quem foi Jacó? Jacó foi um bom administrador, que prosperou. Tinha a bênção de Deus sobre ele? Sim, e a bênção de Deus ela é completa, ela é a capacidade de gerir, ela é a capacidade de administrar. E José esteve aos pés de seu pai, foi muito bem ensinado, ele foi preparado, ou seja, ele tinha o preparo administrativo, ele tinha o preparo espiritual, porque ele tinha o conhecimento de Deus e, consequentemente, o temor a Deus. Ou seja, quando surgiu as oportunidades, ele estava preparado. Imagina se José não estivesse preparado. Portanto, é melhor ter preparo e não ter nenhuma oportunidade do que ter oportunidade e não ter nenhum preparo. Muito bom, né, essa frase? E isso é muito importante, porque nos coloca com a responsabilidade de preparo a cada dia, de forma que quando formos convocados pelo nosso Deus para assumir posições, nós tenhamos algo a oferecer, algo a proporcionar para aqueles que estão à nossa volta. Por isso é importante essa questão do preparo, sempre preparo. O tópico 2.1, ele diz o seguinte: liderando os negócios de Potifar. Quando José lidera, ele faz por excelência. Quando ele gerencia, administra a casa de Potifar, ele não faz com sentimentos contrários, de forma, vou fazer de qualquer jeito, sou escravo, estou longe de tudo. Ele poderia fazer assim, mas não, ele fez com excelência. Eclesiastes 9:10 diz o seguinte: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Portanto, gastemos sabedoria, gastemos conhecimento, gastemos projetos, gastemos obras. Não basta fazer. Muita gente na igreja faz as coisas. Muita gente no trabalho faz as coisas. Muita gente na faculdade faz as coisas. Mas a questão não é fazer. Não é somente fazer. É fazer com excelência. É fazer com qualidade. Isso é o diferencial. Fazer com qualidade. Fazer bem feito. E aí nós temos Colossenses 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Ou seja, podemos ter nossa vida secular, podemos ter nossa vida pessoal, mas por que fazemos por excelência? Fazemos para honrar o nosso Deus, porque muitas das vezes aqueles que estão à nossa volta, eles não vão reconhecer nosso trabalho. Muito pelo contrário, vão criticar, vão fazer inúmeras situações que podem entristecer e desmotivar. Porém, nós, os cristãos, nós fazemos para honrar o nosso Deus, porque Ele não vai contrariar, porque Ele não vai nos rejeitar se fizermos um bom trabalho, se fizermos algo com excelência, se fizermos de forma a honrá-lo. Honrá-lo o quê? O nome a qual nós carregamos, o título. Somos cristãos? Sim. Somos crentes em Jesus? Sim. Somos salvos? Sim. As pessoas vão nos reconhecer
vencer por isso. E quando elas veem isto, elas verão Deus na nossa vida. E aí vem o bom testemunho. O tópico 2.2 diz o seguinte: sendo um líder em uma prisão. Ora, sendo líder em uma prisão, sim, nós observamos que José, ele exercia o que é conhecido hoje no mundo corporativo como a liderança servidora. Essa liderança servidora, ela é baseada no nosso Senhor Jesus. Isso mesmo, o mundo corporativo, ele copiou o modelo de liderança do nosso Senhor e agora eles empregam o conhecimento, essas práticas no meio corporativo. E o que é a liderança servidora? A liderança servidora é aquela que serve. O nosso Senhor Jesus, ele serviu, mas não somente serviu, mas ele também fazia junto, ele ensinava e assim ele exercia uma posição de líder pelo exemplo, de forma que os discípulos olhavam para ele e admiravam e queriam seguir cada vez mais. Legal, né? Pois bem, vamos para o tópico 2.3, mas eu queria só antes falar que essa liderança servidora, ela tem um cunho de foco nas pessoas. José, ele observava o semblante das pessoas que ali estavam com ele. E é tanto que ele nota um dia o copeiro e o padeiro muito tristes. Ou seja, ele conseguia fazer leitura das pessoas que estavam à sua volta e tentava ajudá-los, dava atenção. O líder servidor, ele faz isso. Ele tem uma importância, um foco nas pessoas. Ou seja, o primeiro objetivo desse líder não é exatamente o resultado da demanda. O primeiro passo é pessoas. Por que pessoas? Porque quando o líder servidor, ele se importa com as pessoas têm qualidade de vida, têm qualidade no ambiente a qual ela trabalha. Quando ela tem qualidade, ela passa a ser motivada e, consequentemente, passa a trabalhar melhor. E trabalhando melhor, chega ao resultado. Resultados promissores, a qual o líder tem que prestar conta. O tópico 3 tem por título Um governador cumprindo os propósitos de Deus. O primeiro ponto que José não deixa minar ao seu coração é a soberba. Muito pelo contrário, ele continua fiel ao Senhor e ele tem um sentimento de gratidão. O momento de honra, a posição de honra a qual ele foi posto, não o mudou. Ele continuou sendo íntegro e grato, com uma compreensão que tudo aquilo fazia parte de um propósito. O tópico 3.1, ele tem o título Governando sem retaliações. Não é possível que alguém gerencie algo sendo vingativo, porque isso vai trazer um ambiente tóxico, vai trazer pessoas desmotivadas. Quando o líder usa da sua posição para exercer a vingança, a tendência é que haja uma falência daquele projeto, uma falência daquela instituição, uma falência também pessoal. José não tinha isso, muito pelo contrário, ele tinha uma compreensão integral do que estava acontecendo. É tanto que quando os seus irmãos chegam perante ele, ele tinha todos os meios para impor uma vingança sobre seus irmãos, mas o texto diz que ele se lembrou do sonho, dos feixes. E isso é muito importante, sabe por quê? Porque os feixes se dobravam perante o feixe dele. O feixe maior, que era José, não destruía os demais feixes. Muito pelo contrário, ele ficava numa posição de honra enquanto os outros se dobravam. Então José tinha uma compreensão do seu sonho, de forma que era concretizado naquele momento. E ele não poderia fugir daquilo que o Senhor entregou. Ele foi fiel a isso. Ele tinha uma compreensão integral desse sonho no momento onde todos os seus sentimentos poderiam estar florando, passando por um turbilhão de coisas, mas ele teve a serenidade, ele teve o seu autocontrole, ele teve o perdão, ele teve sentimentos bons, puros, de forma que ele não deixou que sentimentos contrários minasse e o levasse a cometer algo que seria muito nocivo
para a sua vida espiritual, pessoal, familiar. Ainda aqui no tópico 3.1, ele fala da questão das feridas fechadas. É preciso ter feridas fechadas para poder liderar. Sangrando, nós não conseguiremos ter qualidade para gerir. Muito pelo contrário. Seremos ferramenta de maldade para os outros e para nós mesmos. Então é preciso fechar as feridas. É preciso que haja o perdão. O tópico 3.2, ele tem por título Mudando o Cenário de uma Nação. Todo esse processo que levou José ao Egito fazia parte do plano de Deus. José sofreu bastante, é verdade, mas os benefícios que ele colheu foi muito mais lucrativos do que as intempéries do passado. Ou seja, ele honrou a Deus. Mas quem foi beneficiado? José. Quando honramos a Deus, nós não saímos de mãos vazias. Nós somos beneficiados. Essa honra a Deus, ela naturalmente traz coisas boas para nós. E isso é importante colocar para os jovens, de forma que nós possamos, meus irmãos, ser líder para os dias do caos. As lideranças são para isso. E às vezes nós temos uma ideia deturpada da questão de liderança, até mesmo dentro de nossas igrejas. Achamos que liderança é estar à frente de um departamento, dirigir um culto uma vez por mês, ou até mesmo promover eventos com cantores famosos, pregadores famosos, com muita mídia. Achamos que isso é ser líder e muitas das vezes esquecemos de olhar o semblante dos nossos liderados. Isso é uma reflexão que devemos fazer. Esse autoconhecimento, ele deve ser constantemente buscado, porque sempre temos algo a melhorar, sempre precisamos melhorar algo. Que Deus abençoe, meus irmãos, espero que isso tenha sido útil a você. Eu peço que se inscreva no canal, se isso foi útil, dê um like, dê um joinha, compartilhe isso, ative as notificações para você receber os vídeos e que o Senhor possa abençoar cada vez mais a sua aula e você possa ser uma tocha perante a sua classe. Deus abençoe e fica na santa e gloriosa paz do Senhor.